Vamos achar a equação de uma reta tangente a uma curva? O exercício ele diz o seguinte: acha a equação da reta tangente à curva y igual a x à quarta mais 2x² menos x no ponto 1, 2. Lembre-se que nós temos que recordar que o coeficiente angular m da reta tangente t é o valor da derivada em relação a x, no nosso caso aqui é a função f de x, no ponto de tangência, no x de t e y de t. Então, nós vamos calcular a derivada da função, nós temos o coeficiente angular. E uma vez que você tem o coeficiente angular, o coeficiente angular permite achar a equação da reta usando a forma ponto-inclinação, em que o y menos o y do ponto de tangência é igual ao coeficiente angular m do ponto de tangência vezes o x menos o x do ponto de tangência. Essas formulazinhas são as formulazinhas que nós vamos usar. Primeiro eu preciso achar a função derivada, né? Qual que é a derivada de y? Né? Então a derivada de y é igual a derivada de x à quarta, regra de derivada de função potência, repete expoente, e subtrai 1, 4 menos 1, 3, mais a derivada de 2x², 2 vezes 2, 4, 4, vezes x elevado a 2 menos 1, x elevado à primeira potência, menos 1. Então aí nós temos aí a nossa derivada. Lembra que a derivada de x igual a 1. Derivada de x à quarta, 4x ao cubo, 2 vezes 2, 4x, menos 1. E eu quero o valor dessa derivada nesse ponto, em que o x igual a 1. Então a derivada de y para x igual a 1, que é o nosso x do ponto de tangência, ela vai ser igual a 4 vezes 1 ao cubo, mais 4 vezes 1, menos 1. 4 vezes 1 ao cubo é 4, 4 mais 4 é 8, 8 menos 1, 7. E lembra que esse 7, que é o valor da derivada no x igual a 1, que é o ponto de tangência, x igual a 1, y igual a 2, é o coeficiente angular m da reta tangente a essa curva nesse ponto, certo? E aí nós vamos aplicar agora a nossa forma ponto-inclinação de uma reta, onde o y menos o y do ponto de tangência, que é 2, é igual ao coeficiente angular da reta tangente, que é 7, vezes o x menos o x do ponto de tangência. Lembra que o x do ponto de tangência é 1, x menos 1. E resolve essa equaçãozinha. Y menos 2 é igual a 7 vezes x, 7x. 7 vezes menos 1, menos 7. Então o y é igual a 7x menos 7, passo o menos 2 para lá, mais 2. Então o y é igual a 7x menos 7 mais 2, menos 5, que é a equação da reta tangente a essa curva no ponto x igual a 1, y igual a 2. Certo?